A partir de agora, você reza refletindo o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Continuação do capítulo 16, do versículo 5 ao 11. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Agora parto para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: Para onde vais? Mas porque vos disse isto, a tristeza encheu os vossos corações. No entanto, eu vos digo a verdade. É bom para vós que eu parta. Se eu não for, não virá até vós o defensor. Mas se eu me for, eu vou-lo mandarei. E quando vier, ele demonstrará ao mundo em que consistem o pecado, a justiça e o julgamento. O pecado, porque não acreditaram em mim. A justiça, porque vou para o Pai, de modo que não mais me vereis. E o julgamento, porque o chefe deste mundo já está condenado. Palavra da salvação. Meus irmãos, ouvintes da 91.9, do nosso Instagram e do nosso YouTube. Nós estamos no início do capítulo 16, e ainda vamos também refletir sobre o capítulo 17 de São João e concluiremos, portanto, o discurso de Jesus despedindo-se dos apóstolos na última ceia. A gente chama o testamento de Jesus. É uma riqueza de ensinamento. São as últimas palavras de Jesus, as suas instruções, porque ele vai partir para junto daquele que o enviou, que é o Pai. E aqui Jesus está preparando os discípulos para a sua partida. Muitas vezes nós também temos na nossa família, e sabemos de muitos casos dessa natureza, de pessoas que percebem que chegou o seu momento de ir para o céu, para junto de Deus. Reúne os seus mais próximos em torno do seu leito de morte e deixa assim os seus recados, as suas últimas recomendações. Às vezes é uma mãe que pede para um familiar cuidar dos filhos, ou um pai que orienta, dando assim as suas últimas palavras, recomendando os cuidados com a vida, com o testemunho, o exemplo, que eles devem dar continuidade àquela família que honrou a sociedade com um comportamento ético, moral, religioso, político, social. Isso tudo é importante. E os santos também, muitos santos que hoje são canonizados, eles têm as suas histórias nos últimos instantes de vida aqui terrena. Eles deixaram para os seus discípulos aquelas instruções necessárias para continuar o ideal religioso, consagração. Muitas religiosas e religiosos, o Papa Francisco, no domingo passado, ele canonizou 10 santos para a igreja, e 8 deles eram de congregações religiosas, femininas e masculinas, padres,
madres. E a gente sabe que esse povo todo deixa muito exemplo, muita coisa escrita, muito ensinamento. Assim, Jesus, aqui no Evangelho de hoje, está deixando esse consolo para os apóstolos que não estão entendendo ele falar de morte naquele momento. Eles estão tristes com a partida de Jesus, mas Jesus os consola e diz que não os deixará sozinhos. A tristeza encheu os seus corações, mas se eu não for, não virá até vós o defensor. Então Jesus diz que eles não vão ficar sozinhos, porque ele vai mandar o Espírito Santo, o defensor, que vai demonstrar ao mundo em que consistem o pecado, a justiça e o julgamento. Nós temos dificuldade hoje em dia de entender essas três palavras. E caiu assim de cheio nesse momento que nós precisamos tanto, né, do entendimento. Muitas pessoas acham que não existe mais pecado. Passou o tempo. Mas o pecado que a Bíblia fala, ele continua. Porque as pessoas que não acreditam no nome de Jesus e que não seguem os seus ensinamentos, essas pessoas estão no pecado. E você, para poder se livrar, você tem que invocar o Espírito Santo de Deus, porque só quem pode nos ajudar a professar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e é o Messias e é o Salvador, é o Espírito Santo de Deus. E quando a gente nega, a gente está pecando contra o Espírito Santo, que é o maior pecado, que até o Evangelho diz que não tem perdão. Quanto à justiça, a gente sabe que a justiça de Deus não falha, porque é o modo como a gente viu Jesus vir à terra, cumprir a vontade de Deus, fez a vontade de Deus, deu a vida por nós e agora vai, depois da sua morte, da sua entrega total, vai ressuscitar e nos libertar. Então a justiça de Deus é essa segurança que nós temos nesse exemplo que Jesus nos dá de fidelidade. Nós temos no Antigo Testamento um grande exemplo de justiça no rei Salomão. A rainha de Sabá vinha ouvi-lo, os seus ensinamentos, porque todo aquilo que é do Antigo Testamento é preparação para o Novo. Salomão é uma imagem de Jesus, o homem justo. Jesus cumpriu toda a justiça. E o julgamento, que muitas vezes a gente espera das nossas autoridades, do judiciário, um julgamento fiel, leal, verdadeiro, autêntico, e muitas vezes nós não alcançamos, porque muitos decidem e julgam conforme as suas interpretações pessoais, com seus interesses. Mas o julgamento de Deus é um julgamento que a própria pessoa já pode saber o resultado, porque se você não obedeceu a Deus, você não cumpriu os mandamentos da lei de Deus,
Se você não botou em prática a sua palavra e a sua justiça, então você já automaticamente já sabe se vai ser salvo ou se vai ser condenado. Hoje em dia, nós acreditamos no Espírito que Deus nos dá, porque é a nossa segurança. E Ele abre o nosso coração para crer no Filho do Senhor, Deus. Amém. Oração. Ó Deus, que vosso povo sempre exulte pela sua renovação espiritual, alegrando-nos hoje, porque adotados de novo como filhos de Deus, esperemos confiantes e alegres o dia da ressurreição, por Cristo nosso Senhor. Amém. Acabamos de ouvir São João, capítulo 16, do versículo 5 ao 11. Você ouviu o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista.